A paz do Senhor, meus irmãos, a leitura semanal de terça-feira, 22 de agosto de 2023, tem como título Conselho em relação à saúde. O texto bíblico encontra-se na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 23, que diz assim: Não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Queridos, o apóstolo Paulo recomenda a Timóteo que este não bebesse somente água, mas que usasse ali um pouquinho de vinho, Alguns eruditos veem nesse versículo certo embaraço para o entendimento vigente em nossas igrejas de abstinência total de vinho ou de quaisquer bebidas alcoólicas. Por outro lado, alguns intérpretes consideram que a referência do apóstolo seria ao vinho não fermentado ou não embriagante. A dificuldade apontada pelos eruditos é apenas aparente, porque o texto é absolutamente claro quanto ao propósito do uso do vinho, que era ali medicinal e não embriagante. Assim, se fermentado ou não há na recomendação de Paulo a mínima margem para interpretar-se aprovação do uso do vinho para fins embriagantes. O exame da motivação resolve a equação. Timóteo deveria usar o vinho para o bem da sua saúde. O texto bíblico não explica, não explicita quais as enfermidades, que Timóteo enfrentava. Mas pela forma como Paulo fala, acredita-se que ele tinha problemas estomacais, o que se atribui aí à baixa qualidade da água de Éfeso. Conforme o comentarista bíblico Donald Stamps comentou que Timóteo começara a ter distúrbios gástricos, provavelmente devido ao teor de álcali, que são metais alcalinos como o lítio, o sódio e o potássio, na água de Éfeso. Paulo, portanto, declara que ele devia usar um pouco de vinho com aquela água para neutralizar os efeitos ali danosos da alcalidade. Paulo, todavia, também menciona aí frequentes enfermidades de forma indeterminada. Talvez fossem aí efeitos colaterais decorrentes de problema estomacal, o que indica que Timóteo tinha certa debilidade na saúde. Isso provavelmente representava um desafio a mais na vida daquele jovem obreiro e uma razão a mais para o seu mentor espiritual demonstrar preocupação e encorajamento. Queridos, é reconfortante quando nós vemos aí líderes que se preocupam de verdade com a vida dos seus liderados, demonstrando como se é valorizado não apenas o trabalho do obreiro, mas também a sua pessoa em todos os aspectos no reino de Deus. Isso é fruto de verdadeiro amor e sincera afeição. E fica evidenciada, portanto, a afetuosidade que havia entre Paulo e Timóteo, um jovem cooperador que servia ao lado do apóstolo, como filho ao pai. Timóteo havia se entregado à mentoria de Paulo desde os primeiros anos da sua fé e foi obediente e fiel em todas as missões que recebeu. Que o Senhor Deus continue, levantando Paulos e Timóteos para o bem da sua igreja. Deus abençoe a sua vida e uma ótima terça-feira a todos.